Mark Zuck mostra as suas garrinhas, tá? Então, assim, a notícia que eu trouxe pra vocês, eu trouxe aqui no UOL e tal, pra depois vocês referenciarem quando vocês estiverem olhando os roteiros, Meta vai acabar com a checagem de fatos nos Estados Unidos e copiar modelo usado pelo X ou Twitter. O que eu pensei em fazer é fazer um rápido react da fala do Zuckerberg aqui, e daí a gente vai trazer algumas decorrências disso, e eu pensei em fazer uma coisa, não sei se vai funcionar, tá, pessoal? Obviamente, todas as partes do espectro político falaram muito. O meu algoritmo do YouTube tá totalmente envenenado por canais que eu não sigo de direita. Tem muitos canais de direita que falam e aparecem no meu feed. E daí eu vi vários vídeos e eu pensei peguei uns trechinhos pra gente ouvir eles, fazer um mini react a esses trechinhos também, e daí depois eu vou fazer um resumo das opiniões que eu acho, pontos pra gente pensar e tal. Então daí a thumbnail vai ser tipo assim, aquilo, comunista cabeludo versus 20 conservadores, sabe? Eu vou pedir pro Pedro, que tá aí no chat, fazer um thumbnail tipo isso. Mas primeiro vamos reagir ao Zuckerberg anunciando. É um vídeo de 5 minutos, então, e tá legendado. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago. Só é engraçado, tá? Já vamos começar aqui. Tu construiu uma rede social pra categorizar meninas da faculdade quais eram as mais bonitas, tá? Basicamente isso, ok, Zuckerberg? Quando tu tinha uma carinha mais parecida com esse teu look aí de surfista da Califórnia que tu tá fazendo, tentando botar um shape e tal. Daí depois veio os investidores, transformaram isso numa rede social, ganhou muita grana. Tem o brasileiro lá que aparentemente tu roubou o dinheiro. Vejam a rede social, que é um documentário. Mentira, não é. Eu não sei quanto daquele filme é realidade, mas eu tenho quase certeza que ele começou a criar uma rede social não para dar uma voz às pessoas. Mas isso é só eu querendo zoar, tá ligado? About the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political. Tá, duas coisas, ok? Esse vídeo dele parece muito cara estranho. Então, a outra piadinha que eu tinha pronta aqui no meu bolso é que o pessoal zoava muito que ele parecia um robô. Vocês lembram quando ele foi depor lá no Senado dos Estados Unidos e tem os vídeos dele? Eu sou o Mark Zuckerberg. E agora, né, que as IAs estão dando uma evoluída, os modelos de linguagem já estão falando que nem humano, sabe? A geração de imagem já tá melhor. O Zuckerberg parece mais humano agora. Até botou um bronze aí, sabe? Tá meio laranjinha, tá com o cabelo encaracoladinho. Piadas à parte. Outra coisa, tá, pessoal? Assim, ó, nós vamos discutir um pouco mais essa questão da liberdade de expressão, então vou deixar mais pra frente. Mas, assim, ele falar que os veículos de mídia estão querendo censurar cada vez mais, eu acho que é uma meia-verdade, ok? Porque, que nem a gente vai conversar, eu acho que teve casos onde o Facebook foi pressionado, digamos, a censurar mais do que deveria. Eu acho que o caso específico que vem em mente é o caso do filho do Joe Biden lá, que tinha o laptop dele que teria as comunicações com a empresa ucraniana, que poderia mostrar um quid pro quo entre o governo da Ucrânia e os Estados Unidos, mas também tinha os vídeos dele pelado, tinha os vídeos dele fumando droga e tal, e daí alguns jornais publicaram isso, inclusive até jornais sérios, e o Twitter retirou isso, o Facebook retirou essas postagens. Tem esses casos, tá? Só que eu acho que eu tô interessado em conversar com vocês sobre o caráter da censura. Eu vou deixar passar isso porque eu tenho um textinho melhor mais pra frente. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. But there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016,
the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially... Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, tá? Eu acho que, assim, ó, não tá errado o que eles disseram, que a desinformação é um perigo pra nossa democracia. E eu acho que a desinformação é um perigo principalmente pro modelo de democracia estilo dos Estados Unidos, onde eles confiam, basicamente, que todo mundo vai estar perfeitamente informado para votar, para saber das políticas públicas, ou até, né, confiam nisso exatamente para continuar sempre a mesma elite no poder lá. Só que dizer que eles são politicamente enviesados, eu acho que é um erro. Eu vou chegar mais para baixo e mostrar para vocês que eu acho que o grande problema é que tudo é politicamente enviesado. Porém, hoje, o ambiente político nos Estados Unidos, a gente tem um lado que está se apropriando de algumas narrativas que são factualmente incorretas, que são, né, negacionistas da realidade, da ciência. E vocês podem dizer, dos dois lados do espectro político. Eu não gosto de nenhum dos lados do espectro político, mas a gente está falando dos republicanos lá, né? A gente está falando do pessoal do Trump. E não existe como a gente tentar checar fatos e dizer isso é verdade ou não, sem a gente dizer, olha, esse lado aqui tem uma tendência muito maior a contar mentiras. Esse é o grande problema. E daí já fica muito suspeito, cheirando muito mal o Zuckerberg chegar e dizer assim, pô, o pessoal estava enfiando política no que deveria ser apenas a verdade. Pessoal, a verdade é aquela frase assim, que culpa tenho eu se a verdade é marxista-leninista, frase do Che Guevara, tá? Eu tô usando essa frase pra gatilhar as pessoas que não são de esquerda aqui do chat. Mas tipo, pô, pessoal, vocês agora vão dizer que se a pessoa disser que o Trump tá errado, ela tá sendo politicamente enviesada? É complicado. In the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Para mim isso aqui é um dog whistle, né? É um apito de cachorro para dizer assim, ó, gênero e imigração. Isso é basicamente só esses tópicos que a extrema-direita dos Estados Unidos se preocupa. E nós até já repercutimos aqui muito, assim, aqueles vídeos da campanha do Trump que mostrava uma cidade toda fodida, gerada com IA. E daí eles diziam assim, isso aqui é uma representação de como Los Angeles será em 2035, após o comunismo dominar ela. E daí é tipo, sei lá, uns mexicanos dando tiro na cabeça de famílias brancas, tá ligado? É tipo isso. Isso é a discussão sobre imigração nos Estados Unidos. Assim, e a questão de gênero. Questão de gênero é uma coisa que a gente repercute bastante, é basicamente a pauta que mais engaja. Eu vou chamar de extrema-direita, mas eu queria dizer direita dos Estados Unidos, mas vamos ser bonzinhos, extrema-direita. E essa pessoa de tal esporte trans, essa cultura woke que botaram uma pessoa trans no joguinho, apareceu uma pessoa trans aqui, querem ensinar para as nossas crianças que pessoas trans existem. Então, o que me parece que é um dog whistle para a extrema-direita de dizer assim, olha, nós não vamos mais interferir nesse tipo de discurso, que para mim eles não estavam fazendo nada mais que a sua obrigação, tentando fazer alguns tipos de pessoas como imigrantes e pessoas trans e pessoas LGBT terem um espaço minimamente seguro dentro das redes sociais, que já não era tudo isso. Mas isso sou só eu, né, que sou um comunista radical. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again.
So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads, while working to keep the communities friendly and positive. Isso aqui é interessante. Tinha até um nome que as pessoas usavam no Facebook que era o meu comentário foi zucado, porque tinha políticas extremamente, digamos assim, fortes, né, de moderação de algum tipo de conteúdo. Mas o que eu quero falar para vocês é que, na realidade, existe meio que um negócio de autosseleção da extrema-direita de achar que apenas os assuntos deles eram censurados, quando, na realidade, tinha uma gama gigante de assuntos, e eu acho que o ponto que a gente quer chegar aqui é que, na realidade, o sistema de moderação do Facebook antes era ruim. O potencial desse novo aqui só, eu acho que a crítica que eu vou fazer é que pode ser que fique pior. Sobre o conteúdo político, foi uma coisa que a gente reclamou quando aconteceu, e é bastante interessante eles dizerem, não, agora vai voltar a ter conteúdo político. Mas eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que ele vai falar mais pra frente. O momento político é outro, ok? É um momento que alguns grupos que ele tá se alinhando com essa mensagem estão vendo como muito mais positivo esse tipo de conteúdo político aparecendo, e vocês podem ter certeza que se fosse o conteúdo político meio vermelhinho, com sinal de comunismo e tal, eles vão voltar essa política rapidinho, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas vamos falar aqui agora sobre o ponto 5 dele. We're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Isso aqui é muito engraçado. Na Califórnia tem muita gente woke, agora a gente botou no Texas. Se eu pudesse chutar, é basicamente porque eles devem pagar menos imposto no Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. Essa parte eu deixei ele falar até o final, mas é a parte que, sinceramente, é onde eu acho que está o cerne da discussão. Ele disse assim, olha, gente, tem vários países aí no mundo que estão censurando o conteúdo que está dentro do Facebook. A China não deixa nem a gente operar lá. Tem alguns países na América Latina, né, que tem tribunais secretos que estão retirando o conteúdo silenciosamente, né? Is that a motherfucking Brazil reference? O tribunal secreto que se chama Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos da ajuda do governo dos Estados Unidos, pois somos uma empresa dos Estados Unidos, importantíssima para os Estados Unidos, para a gente combater isso. Aqui é onde o Zuck mostra essa garrinha, ele tira a máscara, né? Porque assim, eu sinto que as minhas análises durante o governo do Biden, elas não é que elas estavam assim, elas estavam mais errando do que acertando. Porque o que eu dizia sempre para vocês? Olha, o governo dos Estados Unidos está falando em regulamentar o serviço do Google. O governo dos Estados Unidos está falando nas problemáticas que tem do controle que o Facebook tem sobre a comunicação, das problemáticas que tem sobre, sei lá, fake news no Facebook, no Twitter, não sei o quê. Fizeram alguma coisa sobre isso? Eles meio que não fizeram. Se falava muito sobre isso. E daí eu sempre falava para vocês, olha, pessoal, vocês têm que ver que essas empresas dos Estados Unidos são meio que as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, da Califórnia, que é o estado que tem, se vocês separassem o PIB da Califórnia como se ela fosse um país, ela é basicamente, sei lá, o terceiro ou quarto país do mundo com mais PIB, né, se ela fosse só um país, e tudo isso vem das empresas de tecnologia. Então, meio que os Estados Unidos, no final, o que eles vão querer é defender os interesses dessas empresas que eles são donos.
E daí o Zuck tá dizendo assim, agora, convenientemente, quando o Biden já basicamente morreu, né, politicamente, só falta bater as botas na vida real mesmo, porque o velho tá só a carcaça lá, ele diz assim, esse governo aí dos Estados Unidos estava tudo errado, ele tava querendo nos censurar e ele não tava nos apoiando a nossa censura que a gente está sofrendo para operar em outros países, né? Como, por exemplo, na América Latina e na Europa e na China. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Trump, que ele é esse grande defensor, né, da liberdade de expressão, para que a gente replique a nossa liberdade de expressão, que é a melhor liberdade de expressão de todas, melhor que a sua, nos países de todo mundo. E isso aqui não tem nada a ver com o excepcionalismo americano de levar a democracia para os outros países. Isso é apenas defendendo os princípios que nós sempre defendemos. O princípio de que todo mundo deveria ter uma voz. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? A indiretinha que o Zuck deu pro Brasil, ela foi levada a sério por algumas pessoas do governo do Brasil. E daí eu vou ler essa notícia que saiu na newsletter do Felipe Deschamps, acho de hoje, ó. Ministério Público Federal questiona a Meta sobre o fim da checagem de fatos nos Estados Unidos. O órgão busca esclarecimento sobre as implicações da decisão, especialmente no contexto brasileiro, e se essa mudança estará em conformidade com a legislação nacional. Desde 2019, a empresa é signatária do Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O MPF concedeu 30 dias úteis, a partir dessa quarta-feira, para o escritório da Meta no Brasil se manifestar. E daí, entre parênteses, meme aqui da live, vai chegar para a Meta do Rio Grande do Sul, que é uma empresa que se chama Meta e que tem o nome oficialmente registrado do Brasil. Eles vão dizer que saco, chegou outra intimação pra porra do Zuckerberg, daí eles têm que mandar, tá ligado? E a Meta continua pagando a multa porque eles não trocam o nome no Brasil. Mas beleza. As informações são do Tecnoblog, não trouxe aqui pra vocês, mas enfim, eu trouxe o Zuckerberg falando. Aí uma coisa que eu queria fazer rapidinho aqui é pegar algumas das reações que a direita teve sobre isso, porque isso foi muito bem recebido, digamos, entre a direita. Inclusive o Pedro, que faz as thumbnails, ele faz uma coisa que eu não peço pra ele fazer, mas ele faz, né? Porque ele gosta de beber um gimo, que é monitoramento de Fábio Akita. Aí ele mandou pra mim, assim, uma fotinho do story dizendo, olha, Fábio Akita disse que tava de férias, mas saiu das férias só pra dizer que finalmente o Zuckerberg saiu do lado woke e agora está do lado certo, tá ligado? Ele me mandou o story. Então foi mais ou menos isso. Então eu trouxe algumas pessoas aqui. A primeira pessoa que eu vou mostrar pra vocês é o Teclas do Multiverso, né? O Ancapsu, que tem um canal de política / um canal de tecnologia também, onde ele fala sobre esse tipo de assunto aqui. Então vamos dar uma olhada. O Berg falou, refere-se aos Estados Unidos exclusivamente. É verdade que se vai fazer isso nos Estados Unidos, mais dia, menos dia, isso vai chegar no Brasil. Até porque é uma ótima ideia. É realmente algo positivo. Mas, por enquanto, no Brasil não mudou nada. Tá esse pessoal desesperado todo aqui. Por quê? Porque eles estão perdendo o argumento. É o que fala o Mises, né? Ideias e apenas ideias que iluminam a escuridão. Esse pessoal está perdendo no argumento. O argumento é o mais importante de tudo, porque eles sabem que perdendo no argumento da censura versus liberdade de expressão, eles estão ferrados, eles não têm mais nada. Eles não têm nada que eles possam fazer para ganhar de novo o poder que eles um dia já tiveram no Brasil, né? O poder que a esquerda teve, porque a esquerda comandava toda a mídia centralizada, todos os jornais, todas essas redes, né? Então, eles estão desesperados. Eu cortei só esse pedacinho, tá? Mas se vocês quiserem, vocês procurem aqui o vídeo dele para ver o vídeo inteiro. Que é esquerda apavorada porque o argumento do Zuckerberg é matador. Mas então, cara, é difícil levar esse tipo de gente a sério, né? Eu sei que eu discordo do ponto de vista dele, mas eu queria que ele me explicasse, ou algum fã de Ancapsu me explicasse, quando que a esquerda dominou todas as mídias, e eu acho que me parece que foi recentemente, né? Será que foi antes da ditadura militar? Será que foi durante a ditadura militar que legalizou todos os partidos de esquerda radical, que matou militantes, que censurava toda a mídia e tinha um discurso oficial? Será que foi durante a abertura, quando a gente teve um momento ali onde a direita, né, ficou toda envergonhadinha, daí todo mundo se dizia mais ou menos de esquerda, mas daí a gente teve o governo do Fernando Henrique neoliberal e depois a gente teve um governo do Lula bem, assim, conciliador, né? Ele também controlava a mídia, ninguém falava mal do Lula durante aquele... Eu tô meio confuso. Então, assim, eu vou guardar isso aqui, né? Porque a gente vai ver algumas outras pessoas. Mas outra coisa que eu gostaria de guardar, né? Botar um pino aqui pra gente falar mais tarde, é essa coisa de que, tipo,
A esquerda quer censurar tudo isso, pois ela tem medo da verdade. Se as pessoas soubessem a verdade, ninguém seria de esquerda. Vamos guardar isso pra falar mais tarde. Qual é o próximo que eu tô trazendo aqui pra vocês agora? Acabou a palhaçada. Marcel Van Hatten, esse cara aqui é um grande desafeto meu. É uma pessoa que não sabe que eu existo, provavelmente, né? Mas se ele souber que eu existo, eu quero que ele saiba que eu desgosto muito da sua pessoa e você é uma pessoa terrível e eu não gosto de você e você parece um Worms de PlayStation 2. Vamos dar uma olhada no que nesse trechinho do que ele falou, né? Marcel Van Hatten. Política vai voltar a ser livre. Que bom! Ótima notícia não só para a liberdade de expressão, mas para a democracia no mundo. Não é mais a esquerda que vai deter a hegemonia nas redes sociais. Era algo que, aliás, nós experimentávamos antes, ali, quando começou esse negócio de rede social, principalmente eu comecei lá no início, né? Já com Orkut, depois Facebook, enfim. A gente via que tinha mais liberdade. A partir aí de 2014, 2015, 2016, as coisas começaram a mudar bastante, principalmente em 2016 em diante, né? Trump também chega à presidência da República nos Estados Unidos e começa essa discussão, esse discurso todo de que as pessoas falarem livremente nas redes sociais é um atentado à democracia. Claro, queriam se proteger aqueles que sempre estiveram nos postos de poder. Inclusive, muitos não só se protegeram, como conseguiram voltar para posições de relevância em virtude da censura e das mentiras que foram propagadas nas redes sociais. Mas, como eu digo no título dessa live, acabou a palhaçada. Zuckerberg acaba de... Tá. Eu achei engraçado também, dá vontade de fazer que nem o Luigi, pegar um pente e dizer assim, o domínio que a esquerda tinha das redes sociais, que daí eu já acho que isso vai contra, enfim, a narrativa da própria direita, que diz que a esquerda perde muito nas redes sociais, né? Aí, tipo, não, mas a esquerda tinha assim, a narrativa das redes sociais. Aí teve no início um período de mais liberdade. Foi antes ou depois da esquerda dominar as redes sociais, não sabemos, né? Aí veio o Trump, mas aí começaram a censurar, e daí censuraram tanto que conseguiram se eleger, eu acho que tá falando do Lula, sinceramente, conseguiu se eleger porque as pessoas não sabiam dos todos os esquemas de corrupção que o Lula estava envolvido. As pessoas não sabem que o dono da Friboi é filho do Lula, que o Lula tem uma Ferrari de ouro, né, que o Lula vai botar uma bandeira de... Eu não entendi, tá ligado? Não entendi, mas, você está representando mal, assistam o vídeo inteiro, então, depois, e achem pra mim onde ele fez mais sentido, beleza? Mas ele tá aqui o vídeo. Outro que eu queria trazer pra vocês, o Alexandre Garcia. Com o Mark Zuckerberg. E ele hoje faz declaração surpreendente, dizendo que vai acabar a verificação de fatos no Facebook, no Instagram, porque está conduzindo mais a erros do que a correções. E está tendo uma tendência política nessas verificações. Tanto que a equipe de verificação que estava lá na Califórnia vai para o Texas. Porque ali na Califórnia tem aquela influência woke. Bom, e mais, aí ele disse que na América Latina tem certos tribunais secretos que fazem censura nas redes sociais, tirando conteúdo. Acho que no Brasil não é, porque a Constituição do Brasil diz, no artigo 220, é vedado todo e qualquer tipo de censura política, artística, tem mais... Tá sendo irônico, né? Ele tá, não deve ser no Brasil, pois ninguém nunca censuraria nada aqui no Brasil, meu. Mais um termo lá, qualquer tipo de censura é vedado pelo artigo 220 da Constituição brasileira. Suponho que nenhum tribunal brasileiro vá ousar contrariar a censura. Mas muita gente acha que ele está se referindo ao Brasil. América Latina tem tribunais, aqui a frase dele traduzida, né? Tribunais secretos que ordenam a remoção de conteúdo. Bom, e ele disse mais, para deixar tudo muito claro. Vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos que perseguem empresas americanas e pressionam por mais censura. Está muito claro. Aí as pessoas perguntam, por que agora? Sim, porque ele explicou que para fazer isso, essa resistência, só com o apoio do governo americano. Que ele não teve esse apoio do governo Biden para fazer. Foi Elon Musk resistiu e acabou cedendo, sem o apoio da Casa Branca. Agora ele vai fazer parte da Casa Branca. Elon Musk X. Já teve reação no Brasil. Calma que vai ficar melhor. Passaram um recibo lá no Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação, um diretor da Secretaria de Comunicação de Lula, disse que isso é um convite ao ativismo da extrema-direita.
Quer dizer que a extrema esquerda não usa Facebook e Instagram, é isso? O centro. Nós vamos falar um pouco sobre por que eu concordo que isso fortalece muito a extrema-direita. Acho engraçado ele falar extrema-esquerda, que geralmente as pessoas da extrema-esquerda se chamam de esquerda radical, tá? Mas enfim, é coisa de velho bolsonarista. Não usa, os isentões não usam. Estranho. E aí ele mostrou a ideologia, né? Que vão dar liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. Ah, esse coletivismo soviético, como fica marcado, né? Como fica marcado, não é? Eu tava vendo esse vídeo, pessoal, e já, by the way, tá em 1.5, ok? Eu só não boto os vídeos mais rápido, porque daí quando vocês assistirem meus vídeos rápido, as pessoas ficam rápido. Porém, esse cara fala muito lento, já tava em 1.5. E daí eu queria dizer, se vocês não estão ligados em quão biruleibe esse velho é, nesse vídeo ele falava sobre algum soldado israelense lá, eu não tô nem ligado na notícia, parece ser uma coisa meio que a extrema-direita tá pegando aqui. E daí essa pessoa botou esse comentário, e daí assim, ter comentário biruleibe nos canais é normal, tá? Mas olha só esse comentário. Mossad, né, pra quem não sabe, é uma das polícias secretas de Israel lá. Nos visite frequentemente. Nós brasileiros de bem, judaico-cristãos, apoiamos Israel e queremos distância da esquerda. Aí ele vai lá e bota um coraçãozinho, tá ligado? Ô, meu, passou o recibo. Ah, meu Deus, este individualismo anarcocapitalista. Temos que ver isso. É muito estranho. Eu tô só fazendo uma piada, falando coisas aleatórias com o sinal trocado. Vamos pro Kim aqui rapidinho. Esse aqui, grande representante da direita liberal brasileira. Eu peguei esse trechinho específico do Kim, que ele vai falar sobre aquele último ponto que eu acho que é o mais importante, e eu quero dialogar um pouco com o Kim nas próximas coisas que a gente vai trazer. E, para mim, a parte final e a mais importante, uma coisa declarada, ostensiva, né? Não é uma sugestão, não, é uma coisa, ó, nós estamos fazendo isso abertamente, tá? Entendam que nós estamos em campanha, nós estamos em guerra, né? Que o Mark Zuckerberg tá falando, ó, vamos trabalhar com Trump, com o governo americano, para pressionar governos que estão perseguindo empresas americanas. Os Estados Unidos possuem a legislação sobre liberdade de expressão mais ampla do mundo. Europa tem promovido censura e impedido a inovação. Isso é a realidade. Quantas novas empresas de tecnologia surgem na Europa? Vamos pegar os últimos 20 anos, né? Em comparação com os Estados Unidos. A legislação... É da mesma maneira como as maiores indústrias de petróleo são dos Estados Unidos, as maiores indústrias de armas são dos Estados Unidos. Tipo, no mundo do Kim não existe imperialismo, não existe geopolítica, a posição dos Estados Unidos, eles defenderem os seus interesses. Inclusive não existe subserviência da Europa com relação aos Estados Unidos. Isso tudo não existe. A Europa disse assim, é que aqui a gente vai regulamentar nossas empresas e elas não vão poder roubar muitos dados dos usuários. E daí elas não roubam muitos dados dos usuários dos Estados Unidos. Estou macetando vocês com fatos e lógica e meus produtos superiores. Deve ser isso, né? E o Brasil é burro porque ele olha a Europa e diz, pô, não dá pra roubar o dado dos usuários. A legislação tem se tornado cada vez mais restritiva. E muitas vezes a esquerda brasileira utiliza a legislação europeia como referência, quando na muito burra a esquerda, cara. Limitando o próprio desenvolvimento de inovação e tecnologia na Europa, né? Cortes secretas na América Latina mandam censurar conteúdo de maneira velada. Mano, isso é claramente, né? Ele tá claramente falando sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu nunca imaginei que o Mark Zuckerberg fosse falar, e mais do que falar, declarar guerra aberta à censura promovida, né? Por decisões secretas do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E o último país que o Mark Zuckerberg cita... Eu queria saber quais são as decisões secretas. Se vocês vierem me dizer, elas são monocráticas, mesmo que depois algumas sejam referendadas pela outra coisa, e elas são erradas e tal, mas o tribunal secreto... Essa coisa eu gostaria que alguém me explicasse. Se você é conservador, tá vendo o vídeo, me explica como os tribunais são secretos. E se vocês forem falar do Twitter Files, tudo que foi revelado ali foi basicamente decisões do Ministério Público de São Paulo. Era um negócio que, tipo, não tinha nada a ver com a STF. Vocês vão dizer, o Ministério Público de São Paulo, comandado pelo Tarcísio hoje, ele tava tomando ações pra censurar dentro do Twitter. Eu acho que era isso que tava no Twitter Files, tá, pessoal? Inclusive tem vídeo aqui no canal. É a China. Ele fala o seguinte: a China chegou a impedir o funcionamento dos nossos aplicativos no país. A única maneira de enfrentar essa trend global, a trend da censura, é com o apoio do governo americano. Então ele está oficialmente falando o seguinte: olha, sim, nós somos uma empresa americana, vamos fazer uma parceria com o governo americano para promover a liberdade de expressão no mundo, inclusive pressionando governos e cortes, né, a garantirem a liberdade de expressão. Não porque ele é santo, bonzinho, virtuoso. Não, porque a liberdade de expressão...
top isso, né? O liberal econômico dizendo assim, pô, o Estado tem que ajudar uma empresa a operar nos outros países e ganhar dinheiro. Porque, assim, ó, isso aí é como a economia de verdade funciona, né, Kim? O Kim sabe, o Kim é esperto. É tipo assim, ó, nós ganhamos muito dinheiro nos Estados Unidos, nós trazemos muito capital para dentro da economia dos Estados Unidos. Se o pessoal tá nos bloqueando e não deixa a gente operar no outro país, você precisa nos ajudar, governo. Porra, dá uma ajuda aqui, governo. E o Kim tá dizendo, pô, isso aí, o Zuckerberg não é bonzinho, ele não tá lutando pela liberdade de expressão. Concordo com o Kim aqui. Não faz parte, é o âmago do negócio dele. Se não tiver país que não tem liberdade de expressão, ele não tem negócio, ele não tem meta, ele não ganha dinheiro, né? Então, assim, aí... Não, é que, tipo, não tem nenhum negócio nos países que vocês consideram que não tem liberdade de expressão, né? Tipo, será que o Kim considera que a China tem liberdade de expressão? Eu acho que não, né? Mas não tem nenhum negócio na China. Será que a Arábia Saudita ele considera que tem liberdade de expressão? Não tem nenhum negócio na Arábia Saudita. Será que o Brasil tem liberdade de expressão? Já que, né, tantos patriotas foram perseguidos por tribunais secretos, não tem negócio. Não tem negócio aqui. E acho que a gente entra um pouco, apesar de já ser um exemplo batido, que às vezes a gente até tira sarro, né, por ser remeter a um liberalismo clássico, um exemplo citado tantas vezes que dentro dos círculos liberais chega até a virar piada, mas remete um pouco à mão invisível do Adam Smith, né? Você não tá contando... Não é só dentro dos círculos liberais que é piada. Ali com o altruísmo do padeiro, com o altruísmo do açougueiro, pra você ter pão ou pra você ter carne. Você tá contando com a ganância dele, né? Então, não tô contando aqui com as virtudes, com a defesa, que ele pode até ser uma pessoa, não sei, conheço um pouco da trajetória do Mark Zuckerberg, mas ter os seus valores, ter os seus princípios e fazer uma defesa justa e honesta deles. Mas não é com isso que eu tô contando, pra fazer a defesa da liberdade de expressão no Brasil e no mundo, por parte da Meta e por parte do governo americano. Eu estou contando com os interesses pessoais financeiros dele. Eu tô contando, olha, eu não tenho a menor dúvida, né, se eu posso ter dúvidas em relação ao caráter, às crenças, à ideologia do Mark Zuckerberg, eu não tenho a menor dúvida da preocupação dele com o próprio bolso. Se eu não tenho essa dúvida, bom, faz parte, né, defender a liberdade de expressão, ainda, né, que por uma razão egoísta, né, ele defender a liberdade de expressão ao redor do mundo, porque faz parte do seu modelo de negócio que haja liberdade de expressão. Pois muito bem, meus amigos. Não, então é isso aí, ó. O Kim, né, brasileiro, tá dizendo assim, olha, eu sei que o Zuckerberg não se importa com o Brasil e que ele só quer ganhar dinheiro. Porém, como é muito importante defender a liberdade de expressão no Brasil, eu vou me alinhar com o que um americano acha que é melhor para a política do Brasil e eu vou achar que é muito legal ele, junto com o governo dos Estados Unidos, interferir na política do Brasil para garantir a nossa liberdade de expressão, porque vai ser melhor, tá ligado? É melhor, pô. É isso que a gente precisa, dos Estados Unidos interferindo por meio de uma empresa dos Estados Unidos para garantir a liberdade de expressão aqui, mesmo que eles meio que não se importem com a gente é só uns lixos que eles não estão nem aí, né? Realmente é só negócios para eles, mas não, vai ser melhor pro país. Eu queria que ele escutasse o que ele tá falando, né? Mas beleza. Aí, assim, foi piada, sabe, não sei o quê. Vamos falar um pouquinho mais sério, tá? Sobre essa situação. Tirando a parte em que o Zuckerberg, ele desafia as decisões judiciais no Brasil, o que parece mesmo que vai acontecer na prática é que ele vai fazer que nem o X em 2 etapas. Diminuir a equipe de moderação, que lembra quando o Elon Musk comprou o Twitter e disse assim, olha, cara, não sei como é que eles gastam tanto dinheiro nessa empresa, eu vou demitir 80% das pessoas. E basicamente ele demitiu moderação e qualquer tipo de outro cargo. Ele disse, só vamos deixar os programadores aí. Deve ter ficado um cheiro de Cheetos insuportável no Twitter, né? E daí ele disse assim, nós vamos liberar o discurso o máximo que é permitido pela lei dos Estados Unidos. E eu adoro a parte a melhor e mais completa lei de liberdade de expressão. Ui! E eu botei um kkk, sabe? Uma risada, mas é só 3 Ks ali, pra bom entendedor, vocês vão entender. Deixando no lugar o sistema de notas da comunidade. O problema, óbvio, que eu acho que é a crítica que eu não vi ninguém da direita fazer, claro que eu pensei em momentos ali, porque eu queria fazer, né, comunista versus 20 conservadores, mas eles não falaram disso, é que um sistema de moderação, assim, ele vira um concurso de popularidade, que é o que a gente vê às vezes no X, tá? E ele é vulnerável à influência do capital, ou seja, pessoas que estão até pagando pessoas para fazerem isso, ou a pessoas que têm mais tempo, pessoas que conseguem montar grupos ou empresas para influenciar esse tipo de coisa. E criam uma necessidade da comunidade ser babá das pessoas que não se preocupam com a verdade. Porque assim, que legal, é um mundo onde todo mundo meio que vai se autocorrigir, todo mundo vai ficar sempre indo atrás, mas é que na disputa política a gente sabe que é muito efetivo, por exemplo, inventar fatos, ou até ficar trazendo coisas que já foram
antes desmentidas para tumultuar. A gente sabe que intimidação é uma coisa que pode acontecer com doxing, com spam de conteúdo e tal. Mas, enfim, em resumo, coloca na comunidade o ônus de lidar com essas pessoas. Só que o grande problema tem aquela frase, né? A mentira já correu o mundo inteiro quando finalmente a verdade bota os tênis, né? Então, um exemplo disso é, tipo, vão querer agora que alguém que estuda a vida inteira sobre assuntos fique dentro da rede social deles, respondendo notinha pra minha avó não ficar acreditando em fake news. Então, vocês entendem, assim, nem sempre a comunidade vai estar apta pra responder tudo. Nem sempre a comunidade vai poder tirar tempo das suas vidas e tal, as pessoas mais bem qualificadas vão poder tirar tempo das suas vidas para fazer esse tipo de coisa. Me parece que é uma tentativa, né, de precarizar o conhecimento que a gente vai estar recebendo na rede social. E a gente também vai ignorar coisas como, por exemplo, o Brasil Paralelo, que é cria do bilionário Gerdau, aqui do Rio Grande do Sul, que realiza todo ano gastos milionários com publicidade e propaganda. Se não me engano, em 2022, no Facebook, eles gastaram 1 milhão e alguma coisa, e no Google gastaram 360 mil em propaganda para aparecer. Vocês provavelmente estão vendo uma propaganda do Brasil Paralelo agora. O que fica mais claro nisso, e eu acho que o Kim entendeu isso, é o desejo do Zuck de cooperar com o governo dos Estados Unidos, agora que ele tem um governo mais alinhado a esse tipo de ação, para seu benefício econômico. E isso nunca mudou, pessoal. Eu acho que está sendo feito meio que uma revisão histórica das posições do Zuckerberg, mas no caso da primeira eleição do Trump, que o pessoal ficou meio assustado, assim, pô, caralho, olha só esses esforços de propaganda com perfilamento de usuários bem específico para fazer campanha do Trump e tal, e daí o pessoal chamou ele pro Senado para falar que ele parecia um robô. Tudo que ele fez lá foi basicamente, gente, a gente é uma empresa, vocês não podiam regulamentar, porque a gente é uma empresa que traz muita coisa para os Estados Unidos, a gente faz tudo que é necessário da gente legalmente, a gente não vai fazer e tal. E foi por causa de muita pressão que teve das pessoas que isso conseguiu mudar, sabe? Eu acho que está sendo feita uma coisa que até o próprio pessoal da direita fica, pô, o Zuckerberg era esquerdista pra caralho, o cara era muito progressista. Por quê, cara? Porque ele mora na Califórnia e ele não diz explicitamente que ele quer matar gay, porque ele mora na Califórnia e ele não fica, que nojo, mulher no videogame. O cara não é nem progressista, entendeu? O cara é a porra de um bilionário. Tem uma coisa que, assim, os conservadores gostariam que a gente acreditasse que a opinião, ela é uma democracia. Isso tem muito a ver com o mercado das ideias e também um conceito que a gente está sempre falando aqui, o fetichismo da tecnologia. Acho que se vocês quiserem ver um vídeo bem legal sobre tanto essa coisa de mercado das ideias, fetichismo da tecnologia, 2 do canal. O vídeo sobre a ideologia californiana, sobre essa questão do mercado das ideias, a internet é um lugar onde tudo é livre e tal. E o vídeo sobre fetichismo da tecnologia. Eu vou linkar os dois aqui quando tiver editado. E uma coisa que eu queria falar, assim, a gente não pode esquecer que a liberdade de expressão, ela nunca é restrita. Ela tem um caráter de classe, ela tem um caráter do que a gente está dizendo e qual é o efeito disso na sociedade. Nenhum discurso, ele é neutro e a gente tem que entender por que algo está sendo censurado. É uma coisa que eu sempre falo quando a gente traz aqui. Quando pessoas de dentro da OpenAI fazem acusações de que a OpenAI estaria roubando conteúdo, de que ela estaria fazendo comportamento ilegal. Essas pessoas são demitidas, são censuradas lá dentro. A gente já falou 2 vezes sobre o memorando das pessoas e a gente falou sobre o cara que denunciou a OpenAI, estava fazendo parte do processo da New York Times e apareceu morto. Os delatores da Boeing, quando eles delatam contra a empresa e aparecem misteriosamente mortos. Todos os casos que o Elon Musk proibiu alguns conteúdos no Twitter, como por exemplo o cara que repercutia o jatinho dele, a palavra cisgênero no Twitter, que eu não sei se é uma fake news, mas parece muito coisa que o Elon Musk faria. O Elon Musk perseguindo pessoas que também denunciam abusos que acontecem dentro da Tesla. Toda vez que um discurso ele é censurado, ele tem um porquê ele é censurado e tem alguém que é censurado e quem está censurando, entendeu? E essa análise, ela fica muito, o pessoal da direita, não, é que tem que falar tudo, tá ligado? Só que ninguém se exporta com a liberdade de expressão de um discurso sem relevância política. E nós vamos falar agora um pouco sobre a relação dos Estados Unidos, redes sociais e censura.